3 melhores nichos para você monetizar o seu blog, tá? Basicamente, eu tô olhando para esses nichos e eu vou te ensinar como eu faria para monetizar esses 3 nichos que eu acabei selecionando, tá? Então, de fato, esse conteúdo tá imperdível, gente. A gente vai explorar várias maneiras de monetização e com certeza você vai ter muitos insights. Essa daqui é uma série de vídeos que eu estou fazendo aqui. E esses nichos, na verdade, foram vocês mesmos que sugeriram no meu vídeo passado, tá? Porém, gente, um desses nichos que vocês sugeriram pode ser um grande erro se você monetizar ele. Sim, se você escolher um nicho errado, você pode ter reflexos significativos. Por quê? Às vezes o seu projeto pode demorar para ser monetizado e aí você desmotiva, isso é fato. Às vezes aquele nicho selecionado não é tão lucrativo, não faz tanto sentido você monetizar, ou às vezes você não sabe monetizar aquele nicho. Então são alguns fatores relevantes. Porém, eu não só vou falar que esse nicho é ruim, mas qual que é a alternativa quando você pega um nicho ruim. Mas isso para quem ficar até o final do vídeo. Então bora para esse vídeo, mas antes eu te convido, gente, ó, link fixado no primeiro comentário. A comunidade com mais de 900 pessoas querendo monetizar site, estão lá nesse grupo, uma comunidade gratuita, e por lá eu também dou dicas semanais, tá? Dicas de monetização através do grupo do WhatsApp. Então acesse o grupo aqui, tá bom? E o primeiro nicho selecionado aqui que me sugeriram foram saúde, tá? Mas Jorge, dá para monetizar saúde? Calma que eu vou te explicar alguns pontos importantes. Primeiro fundamento, tá? Saúde é um nicho que é sensível. Por que é sensível, Jorge? Ele está dentro de uma classificação que o Google chama de Your Money, Your Life. O que é isso? Basicamente, o Google ele tem como responsabilidade dar a melhor informação para aquele usuário. Quando se trata de saúde, é algo muito sério. Por exemplo, a minha filha estava com um carocinho aqui atrás da orelha e minha esposa começou a buscar na internet. E ela acabou caindo em alguns artigos falando que era câncer, não sei o que lá, algo assim brutal. E era simplesmente uma dor de garganta um pouco mais elevada e deu linfoma. Se eu não me engano é assim que fala, tá? A gente pode estar falando errado, mas é uma bolinha aqui atrás da orelha, tá? E aí a gente foi no médico e tudo ficou bem. O que eu quero dizer, às vezes a internet vai mais te desesperar, desinformar do que informar. Então o Google ele precisa proteger esse usuário. Mas Jorge, qual que é o impacto disso? O impacto é que normalmente o Google, a partir do 4º mês, ele vai soltar o seu tráfego. O que é isso? Primeiro, segundo, terceiro mês, você vai ter um gráfico assim bem devagarzinho crescendo o seu blog. Quando chegou no 4º mês, ele vira uma chavinha e esse blog começa a subir. Para o Your Money, Your Life, isso acontece somente no 12º mês. Ou seja, lembra que eu falei no início? Demora tempo, vai te desmotivar. Porém, tem alternativas e é por isso que você está nesse canal. Eu vou te ensinar como você monetizar um nicho de saúde de forma mais rápida, inclusive sendo Your Money, Your Life. Pega essa dica que é gratuita. Posso falar? Isso aqui é dica de mentoria. Bora para minha tela. Por exemplo, eu estou aqui no Google, né? E obviamente, como você sabe, nós trabalhamos com monetização orgânica, ou seja, não pagamos, né? Eu joguei aqui como aumentar uma criança e veio, obviamente, o Tua Saúde, que hoje é o maior blog, maior relevância nesse nicho de saúde, tá? E aí, qual que é a alternativa, gente, para você conseguir ranquear esse tipo de conteúdo aqui? Para o usuário aqui, uma mãezinha, está tentando entender, né, como amamentar o filho dela. E o Tua Saúde aqui, ele está dando alguns passos, algumas maneiras, obviamente monetizando com a AdSense, monetizando muito bem, porque um dos nichos que paga bem é o nicho da área da saúde, tá? Olha, gente, só para vocês terem uma noção, e aí uma curiosidade aqui, né, um aspas aqui, ó, Tua Saúde tem mais de 60, esse número que você está vendo mesmo, é 60 milhões de acesso. Se você vai na calculadora, eu já joguei aqui América do Sul Saúde, você jogar aqui o infinito da calculadora, né, que só dá até 10 milhões, a gente está falando mais de 500 mil dólares por ano. Ó, 500 mil dólares vezes 5,70, que é o valor do dólar que está nesse momento aqui, a gente está falando mais de 2 milhões por ano, dividindo isso aqui por 12 meses, a gente está falando de 237 mil. Porém, a gente fez a conta aqui com 10 milhões, né? Sendo que o Tua Saúde tem 60, então seria vezes 60 vezes
A gente está falando mais de 14 milhões de reais. Gente, eu não sei dizer, mas talvez esse site é o que mais ganha dinheiro com AdSense, tá bom? Mas é uma curiosidade só que eu queria trazer aqui para vocês. Bora continuar o conteúdo. Obviamente, pelo que eu te expliquei, você não vai conseguir ranquear tão rápido como amamentar e os passos aí para fazer esse tipo de amamentação, tá? Então, Jorge, qual que é a alternativa? Focando na saúde do bebê, gestação e etc, nesse micronicho, né? Qual que é a alternativa para você começar a crescer o seu site? Você precisa trazer assuntos que você consegue gerar dentro desse tipo de persona, ou seja, dentro da gravidez, gradativamente. E aí você vai crescendo e vai colocando artigos de saúde paralelamente, sabendo que esses artigos de saúde, nesse momento, não vão ranquear em nada, tá? Eles só vão estar ali para que mais para frente você colha frutos. Por exemplo, você poderia usar nomes de bebê. Você sabia que tem blogs aí com mais de 1 milhão e 500 acessos apenas dando ideias de nomes para bebê, menina, menino e assim por diante? Então você consegue pegar esse assunto e ir devagarzinho verticalizando o seu assunto. E aí você consegue devagarzinho verticalizando dentro do seu micronicho, que a gente está falando aqui de bebê, tá? Esse é um formato de você crescer o seu blog e verticalizar o assunto sem tanto impacto. Isso vai fazer com que o Google já comece a reconhecer você com uma certa autoridade. Reconhecendo você com uma certa autoridade, junto com algumas coisas que eu vou explicar aqui da saúde especial, é possível você ranquear e conseguir ter bons resultados. Falo isso porque eu tenho um projeto em Your Money, Your Life e é exatamente essa estratégia que eu utilizo e ela funciona. Porém, um fator muito importante é que conteúdos como esse precisa ter revisão médica, tá? Então, se você é uma nutricionista ou você tem contato com alguma nutricionista ou com alguém da área da saúde relacionado ao tema que você quer monetizar e ela assina isso para você, aí funciona, tá? Então, por exemplo, psicólogo, quero gerar algum tipo de conteúdo, psicólogo, começou a ficar travadinho, faz essa ideia que eu te falei, verticalizando, deixa assinando os artigos esse pessoa que é autoridade. Inclusive, quando você clica aqui, ó, a doutora Beatriz, por exemplo, que está assinando, tem o CRM e tem todo o histórico médico aqui dela, de fato, tá? Inclusive com link para o LinkedIn dela, que é muito importante. O Google rastreia esse tipo de informação, tá bom? Gente, então resumindo, Your Money, Your Life dá para monetizar? Dá, porém são essas estratégias que você pode seguir. E o segundo nicho que foi me pedido aqui, inclusive os 3 nichos que eu vou falar, gente, esse aqui é o segundo, os 3 nichos que eu vou falar, todos são complexos, nenhum de vocês me pediram nichos que não são complexos. Inclusive, eu já te convido, você quer que eu te explique exatamente como eu faria para monetizar esse nicho seu? Coloca o nicho aqui no comentário. Eu vou selecionar esses nichos, é só você escrever aqui nos comentários desse vídeo e eu vou selecionar o nicho e vou falar como que eu faria no seu lugar. Então, o segundo nicho é o nicho de viagens. Jorge, por que você acha esse nicho complicado? Porque esse nicho talvez tenha um grau de complicação um pouquinho maior. Ele é ótimo, adoro esse nicho, só que você tem que saber monetizar ele. Por quê? Você tem grandes players com muita grana investindo nesse nicho. Ou seja, o nível de concorrência nele é relativamente alto. Se você não saber sair dessa concorrência, você pode ter dificuldades, mas é por isso que você está aqui e eu vou te ensinar a estratégia. Por exemplo, gente, você tem aqui melhores praias no Rio de Janeiro, né? A pessoa quer viajar e ela digita. Quem que aparece aqui, ó? Você pode ver que é Melhores Destinos, o maior site que tem hoje em viagens, né? A TripAdvisor, o Hotéis.com, Casa Vogue, né, que é da Globo, Hotéis,
Viagem, que é um site também relevante nesse segmento, Decolar e assim por diante. Por que eu tô falando isso, gente? É só para ratificar o que eu comentei. É uma concorrência extremamente alta. Então você tem que saber micronichar. E como que eu gosto de micronichar nesse segmento aqui? Presta atenção nessa dica. E como que eu gosto de trabalhar no nicho de viagem especial? Eu gosto de pegar tribos. Jorge, o que é tribos? São tipos de viagem específico, ou tipo de passeios específicos. Eu vou te mostrar como que eu faria e, cara, é uma sacada brilhante, presta atenção nisso. Dizer que o papai está buscando passeio, a mamãe, em São Paulo, para fazer com criança. Então ele joga aqui no Google. Você não concorda que pais e mães precisam estar antenados aonde deve levar os seus filhos? É necessário o papai e a mamãe sempre estar conectado para ver alguma ideia, um passeio, uma experiência legal com o seu filho, né? E é exatamente isso que eu estou dizendo. Eles são uma tribo que vão fazer viagens, passeios e etc. E você encontra alguns sites que estão, por exemplo, na frente da TripAdvisor aqui, tá vendo? Ó, estão na frente de vários outros sites potenciais, porque eles são micro-nichados e conseguem dar um tipo de experiência muito interessante. Então vamos ver como que esses caras ganham dinheiro. Presta atenção aqui nisso. Esse é o site que eu gosto, esse site eu gosto demais, modesta parte, é um excelente site, tá? Você tem aqui o papai entrando, a mamãe entrando, e olha o que eles estão vendo aqui. Obviamente, um AdSense, tá? E aí, eles têm algumas ideias aqui de passeios para eles fazerem, mas esse site não foi construído de qualquer forma não, tá? Você tem passeios que de fato são passeios gratuitos e você tem outros passeios pagos como Hop Hari. Então vamos entrar aqui no passeio pago. Quando você entra no passeio pago, obviamente eles estão levando você para comprar o ingresso da Hop Hari. Quando você clica aqui, obviamente é um link de afiliado, meus queridos. Então eles não estão só ganhando com o AdSense aqui que está aparecendo. Se o papai e a mamãe comprar, de fato ele vai aqui pagar, de fato esse site aqui vai pagar uma comissão para o site São Paulo para crianças, tá? E essa é uma excelente forma de monetização. E você pode ver que o conteúdo todo, ó, compra seu ingresso, compra seu ingresso, compra seu ingresso, compra seu ingresso, tá vendo? O tempo todo fazendo CTA. Mas não é só por aí não. Tem a opção de anuncia aqui, ou seja, existem diversos tipos de parques, de comércios, é um ecossistema oferecendo para crianças e eles podem anunciar, obviamente, aqui, e é uma outra forma que esse site ganha dinheiro. Mas não para por aí, presta atenção nisso. Gente, olha isso daqui. Você, durante o site, tem umas opções de entrar no grupo do WhatsApp. Tá no grupo 47, com mais de 600 membros, é o último grupo que eu acabei entrando aqui, tá? Então você tem aí, no mínimo, mais de 47 mil pessoas. Você tem, em média, aí 40 mil pessoas dentro desses grupos. E aí, dentro desses grupos, eles vão dando aqui as dicas também. É óbvio que as dicas são gratuitas e pagas. A mesma lógica, tá vendo? O que eu vou fazer esse final de semana? Trum! Tá aqui, ó, várias dicas. Então, você usou aqui no Jurassic Park, por exemplo, você entrou, automaticamente compra o seu ingresso. Gente, e vários pais e mães aqui, ó, compartilhando suas experiências. Realmente esse efeito de tribo é muito interessante, porque eles não dependem só agora mais do próprio site. Inclusive, você já trabalha com marca, já Instagram, etc. Aí você explora de forma bem interessante. Então, para mim, monetização de sites no nicho de viagens precisa ser pensado como tribo. E quando você pensa nesse conceito tribo, você tem um ativo muito, mas muito valioso, porque você consegue monetizar de diversas maneiras. Antes do meu terceiro nicho, aqui tá meu Instagram, tá? E segue lá no Instagram, porque eu respondo perguntas, todo o tempo todo interagindo com vocês lá também, gerando conteúdo, tá bom? O terceiro nicho é um nicho de culinária que foi pedido para mim. É outro nicho que é muito desafiador. Quando você pensa em culinária, você tem grandes players da mesma forma de viagens, né?
Então, também, qual que é o foco? Você encontrar verticais e também fazer estratégia de monetizações utilizando as verticais. Nesse caso, eu trouxe uma vertical um pouco diferente. Eu quis trazer uma vertical meio diferente de tudo que eu já trouxe até agora nesse vídeo, tá? E aí eu vou começar a pensar, nesse caso aqui em especial, em uma vertical voltada para review, né? Então, o que é isso, Jorge? Basicamente, são sites que fazem reviews e ganham por monetização, por exemplo, da Amazon. Aqui nesse caso é mais Amazon, mas poderia ser também, dependendo do outro nicho, ferramentas, cursos e assim por diante. Então bora para minha tela para eu te explicar essa terceira opção. E eu faria aqui um guia das panelas. É o meu exemplo, acabei pegando aqui para a internet esporadicamente, tá? E você tem algumas panelas muito interessantes. Por quê, gente? A Amazon ela vai te pagar um percentual sobre a venda. Então, por exemplo, essa panela aqui, a pessoa vai buscar lá no Google, a melhor panela com revestimento de cerâmica, por exemplo, né? E aí tem um link aqui para ela comprar, obviamente, esse produto. E essa panela aqui é 1.157, esse jogo de panela 1.157, você ganha 10%, vai dar uma comissão de R$150 por venda de panela. Esse site em especial, mais de 18 mil acessos, com um DA relativamente baixo e vem fazendo um bom trabalho e não há muito tempo não, ó. Vem fazendo um trabalho legal aí e tem várias panelas que ele vai monetizando. Gente, olha que sacada incrível. Você sai de um nicho muito concorrido, porque de fato receita como um todo é um nicho concorrido, mas você gosta desse nicho. E aí você verticaliza e acha esse tipo de estratégia. Ah, Jorge, mas esse nicho dá dinheiro? Bora para o meu simulador para eu te mostrar o quanto que esse site pode estar ganhando, tá? Vamos dizer aqui 18 mil acessos por mês arredondando. Vamos colocar uma taxa de conversão, ou seja, de quantas pessoas acessam esse site? Apenas 1%. Vamos ser aqui bem conservadores, tá? No caso aqui, a gente viu o jogo de panela de R$1.000 e assim por diante, mas vamos ser um pouco mais conservadores, vamos jogar R$500. Vamos dizer que esse site esteja faturando aí, se for uma comissão de 10%, R$9.000 por mês de comissão. É óbvio que se você aumentar, por exemplo, o ticket médio vai para 12 mil. Se você aumentar a taxa de conversão, por exemplo, e fazer um melhor trabalho nessa taxa de conversão, é um site que fatura 25 mil. E como eu falei, essa daqui é uma playlist e eu vou gerar mais vídeos. Então coloca nos comentários o nicho que você deseja, que eu vou fazer exatamente esse tipo de estudo aqui para você. Não se esquece, link fixado no primeiro comentário. Tô deixando mais 2 vídeos aqui para você entrar e desfrutar um pouquinho mais sobre monetização de sites. Espero ter te ajudado no teu próximo vídeo.